Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para mais um vídeo a pedidos, né? Então, quero pedir antes, né? Curta o canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber aí as novidades que a gente está sempre colocando aqui a cada semana. Hoje o pedido é em razão daquele vídeo que está aqui sobre a tribo de Dan, a tribo perdida de Dan, que são os judeus etíopes. Veja bem, então eu vou dar uma complementada e colocar mais algumas informações para ajudar. Tá, por que esses judeus etíopes, né, aparecem aí na história e agora Israel reconhece e deu lugar para que eles voltem para a Israel? Além de ser um sinal de Apocalipse, também é algo que vale a pena a gente analisar. Então veja bem, como é que começa essa história? Começa a partir de uma rainha chamada Rainha de Sabá, que também é conhecida como Maqueda, conforme a mitologia ou a história da Etiópia. O seu encontro aconteceu na Bíblia com o rei Salomão, que na época era rei de Israel, há mais de 3.000 anos atrás. Esse encontro é lendário, ele ficou registrado na Bíblia, né, na Torá hebraica. E por que ele aconteceu? Porque a Rainha de Sabá, né, ela estava atrás do conhecimento, da sabedoria de Salomão. E, segundo a história etíope, ela se encontrou com Salomão e gerou dele um filho. Guarda isso aí. Então, veja bem, esse encontro gerou um filho chamado Menelik I. Guarda esse nome aí. Bom, então, esse encontro aconteceu lá em Jerusalém e ele está registrado na Bíblia, no Alcorão, tá? E onde ela é chamada de Rainha Bilquis, tá? E num antigo documento etíope chamado Kebre Negast, onde ela é chamada de Maqueda, tá? Ela também é ainda mencionada no Novo Testamento com o título de Rainha do Sul. O que é esse Kebre Negast? É um livro de compilações que teria surgido ali no século XIV na Etiópia. Presta bem atenção, é lá na Etiópia. Tem como base várias lendas, várias histórias, né? Tem como base também o Antigo e o Novo Testamento, tem como base fontes da história egípcia, da história árabe e da própria história da Etiópia. Então, nesse livro chamado Kebre Negast, se encontra um relato mais detalhado do encontro entre a Rainha de Sabá e o rei de Israel, chamado Salomão, que é filho de Davi. Pronto, o documento, então, explica que Maqueda, como ela é conhecida lá para os etíopes, teria ido atrás da sabedoria de Salomão, levando, né, várias coisas para ele, vários presentes, e que ela passou, né, a noite com ele, e desta reunião, como eu disse, nasceu esse filho chamado Menelik I, que se tornou rei, fundador da dinastia de Salomão lá na Etiópia, que continuaria a governar até a destituição do imperador Haile Selassie em 1974. Então essa dinastia, hein? Não o rei Menelik, a dinastia ficou até 1974 lá na Etiópia. Tá, a Rainha de Sabá, a origem dela não é muito consensual. Os etíopes afirmam que ela é deles, né? Ela é filha de etíopes. Mas também há uma outra vertente, que é o povo do Iêmen, que entende que Sabá é uma referência ao importante reino árabe de Saba, localizado onde está hoje o atual Iêmen. Então os etíopes acreditam que o palácio tenha sido construído em uma cidade chamada Aksum, ao norte da Etiópia, onde as ruínas ainda podem ser visitadas. Então nós temos aí dois povos que se arvoram como os primevos da Rainha de Sabá. Muito bem. O que a gente pode inferir é que há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, isso está na Bíblia, ela visitou o rei Salomão, né? Isso inclusive aparece na Bíblia judaica, né? Ela aparece como também Rainha do Sul no Novo Testamento. Bilquis, ela é chamada no Alcorão, e Maqueda é como ela é conhecida nesse livro chamado
quebra e negaste, que nós vamos traduzir para o português da língua etíope, seria Glória dos Reis. Então, segundo esse livro Glória dos Reis deles, a rainha Sabá teria participado de um banquete com o rei Salomão, e depois eles acabaram ficando juntos, e aí é dessa união, desse encontro, que nasce esse jovem chamado Menelik, que depois, segundo o livro da Etiópia, ele, alguns anos depois, ele volta até Israel e vai lá visitar o rei Salomão. E a tradição etíope diz que ele traz para a Etiópia, né, a Arca da Aliança de Deus, né? E aí começa essa tradição antiga da Etiópia de ter um lugar lá onde a arca está guardada. Então, essa origem, né, ela não tem uma base bíblica, né? Realmente não tem. Não existe uma base bíblica para falar onde está essa Arca da Aliança. Os etíopes dizem que elas estão guardadas com eles lá, que ela está guardada por causa desse filho de Salomão que pegou a arca e levou para a Etiópia. Então eles dizem que essa arca está lá num lugar, até já houve reportagens aí na TV sobre isso. Veja bem, então, apenas para a gente colocar esses pontos. Aí, por que há essa ligação entre os etíopes e os judeus? Além dessa questão da rainha de Sabá, além desse rei chamado Menelik I, dessa dinastia Menelik, nós sabemos de que em 1908, 44 rabinos, agora eu já estou falando de Israel, lá em Israel reconheceram como autênticos os judeus etíopes. E aí essa aceitação acabou se fortalecendo ali nos anos de 1973, quando o rabino Sefaradim, isso aqui é uma linha de pensamento dos rabinos e dos judeus, chamado Ovadia Yosef, admitiu que os Beta Israel, eles chamam assim, são descendentes da tribo perdida de Dan. Dan é um dos filhos de Jacó e uma das tribos de Israel. Muito bem. Então, esse rabino, passou mais um tempo, um outro grão rabino chamado também Askenazi, aí já uma outra vertente do judaísmo, chamado Shlomo Goren, além de respaldar o que fizeram o rabino anterior, Ovadia Yosef, defendeu os direitos dos judeus etíopes de serem beneficiados com uma lei de Israel chamada Lei do Retorno para Israel. Então, os rabinos, ao respaldarem a legitimidade dos Beta Israel com o pressuposto da relação com a tribo de Dan, né, que são conhecidos como os judeus negros ou os judeus etíopes, até então pouco conhecida do grande público, consagrar a presença dos negros nas escrituras. Então, todas essas decisões em relação aos chamados Beta Israel, que são os descendentes da tribo de Dan que moravam na Etiópia e eram perseguidos lá por isso, se dá pelo fato de que os rabinos identificaram que as práticas da fé desse grupo eram exatamente de acordo com os rituais judaicos, incluindo o uso da língua hebraica, tá? Professavam e transmitiram os ensinamentos de uma Torá que, segundo se apurou posteriormente, possui mais de 500 anos essa Torá. Além de guardarem, esses judeus guardam o Shabá, que é o sábado, e celebram todas as datas do calendário judaico. Então isso chamou a atenção dos rabinos. E eles perceberam que eles falavam, e falam até hoje, que são descendentes direto do rei Salomão e da rainha de Sabá. Que é por isso que eu comecei a falar dela lá no início.
O rabino Sefaradim, isso aqui é uma linha de pensamento dos rabinos e dos judeus, chamado Ovadia Yosef, admitiu que os Beta Israel, eles chamam assim, são descendentes da tribo perdida de Dan. Wait a minute, y'all. Let me take it all away. I don't think. Okay. The Sephardic chief rabbi of Israel compared African people to monkeys during his weekly sermon. They had a monkey for us. What the fuck he say? You hear him? Wait a minute. I want y'all to hear. You hear him say Kushi. You see what I'm saying? You hear him say Kushi. So that's Kush. You see what I'm saying? Listen to what he say. We don't need a blessing for every Negro. He needs to be a Negro who father and mother are white. You know, they had a monkey for a son. They had a son like that. What the fuck is he talking about?
everyone is still seeing where I am here. This is something that I just wanted to share, just to give you a quick rundown of the Ethiopian Kings list. You know, I'm not going to go through everything. The reason why is just taken from Wikipedia, because it's something that's all around. It's nothing hard to find. So you have the Ethiopian Kings list, some actually dating or starting from as far back as Menelik I himself up until the time of Emperor Haile Selassie I. The great Dr. Ben Yochanan also published a King's List in one of his great books. And if you go through the King's List, you not only see names like Johannes and Isis, but you come across names that are very Kemetic, Amenhotep, and these ones seen in the King's List, Amun in the King's List. So you could see that at the time, again, Ethiopia was more than as we know Ethiopia today. So I'm just highlighting this to show you that there is a King's List. There is a record kept, because all of what we're saying, many may say, oh, that's just story, fairy tale. Well, everybody is entitled to their own tradition. And some people may say it's Ethiopian legend. But this legend has the record literally written down, going back thousands of years. And I always say, no matter who, a lot of us, we don't believe Solomon exists, we don't believe this exists, and we don't believe that exists. But honestly, when it comes to the Ethiopians, I honestly believe we need to give these people credit. Menelik II is the individual that was emperor of Ethiopia. Now, this is not Menelik I, the son of Solomon, about 3,000 years prior to this. So at this point, Ethiopia has 3,000 years of unbroken history and 3,000 years of dynastic period of the Solomonic dynasty with I would say, some say uninterrupted, but the Zagwe dynasty is said to be of the Levi tradition. So Menelik II, though, Haile Selassie I as a child, even from the time of 12 years old, was given specific titles. Like, for example, he got the title of Dideshmark, which in translation means the keeper of the gate, and was given a specific faction of his father's army to command. Now, of course, yes, coming up in the general's household, I'm talking about his father, one may believe, well, he was just given privilege, everybody die and leave him alone. This must be the spoiled child. But it wasn't so at all, because a little after that, his father also died when the emperor was extremely young. In fact, a lot of the titles the emperor received, he wasn't emperor yet, a lot of the titles that young Tafari received, that's his name, Tafari, Liege Tafari. Gain them on his own because of his own wisdom. Because as simple as it is, it's not a storybook. There was fighting for the crown as well. They on the battlefield for the crown as well. And that's just the reality of it. So he was governor of Sidimo. He was governor of Gore. He was governor of Harar. Again, all of these titles at a very young age, just because of the wisdom that he showed. You see him here with Menelik II, the emperor at that time, at a very young age, again, about 13, 14 there at the time, with the emperor Menelik, already taking specific posts and already becoming a man, especially at the passing of his father, which is the great Ras. The same young child who was 4 years old at the Battle of Adwa. At the age of 12, he got the title of General Dideshmark, and governor of several provinces. So in 1916 now, he got the title of Ras. What does Ras mean? It's a princely title, and it means he became the regent of the throne after the queen. We had a queen ruling over Ethiopia in this modern time. We're talking about Empress Zaditu. Now we must understand
that Ethiopia at this time was highly recognized in the world. Don't make them make you believe, oh, it was this backward place. Nobody know about that. They just defeat the Italians twice.
Tchau.